Sejam bem-vindos ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronese, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje terá como tema o Poder Legislativo Federal. Para tanto, nós contamos com a presença de 2 dos 3 representantes da Baixada Santista no Congresso Nacional, deputados federais eleitos em 2014, que estão cumprindo um mandato iniciado em 2015 e que se encerra agora no final de 2018. Por ordem alfabética, eu agradeço a presença do deputado João Paulo Tavares Papa, do PSDB, que, dentre outros cargos já ocupados, é de se destacar ter sido prefeito no município de Santos entre 2005 e 2012. Obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço a você, Marcelo, aos telespectadores, ao Marcelo Squassoni, a oportunidade de participar desse importante programa. Tá ótimo. Eu agradeço também a presença do deputado Marcelo Squassoni, do PRB, que, dentre outros cargos importantes que já ocupou, foi presidente da Câmara Municipal do município de Guarujá e onde também exerceu a vereança por 3 mandatos. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para discutir assuntos da nossa região. Então tá certo. Olha, então, pela mesma questão da ordem alfabética, eu vou pedir ao deputado Papa que comente a respeito da atuação como deputado federal nesses praticamente 3 anos e meio, O senhor aproveite a oportunidade para contar para a população como tem sido a sua atuação lá. Com prazer. Esse período, esse mandato atual, que se iniciou em 2015 e termina agora, ao final de 2018, foi um mandato peculiar. Todos aqueles que estão na Câmara dos Deputados há muito tempo, alguns mandatos, reconhecem que foi, sem dúvida nenhuma, o período mais difícil da história recente do país. Por todas as crises vividas, pela troca da presidência da República, pela cassação de um presidente do próprio Poder Legislativo, vários episódios que acabaram quase que paralisando o país e paralisando também e atrapalhando muito a ação legislativa. Mas dentro desse contexto, é o que temos, é o ambiente que nós estamos convivendo desde 2015, não só eu, o Marcelo, os parlamentares de todos os estados vivem esse mesmo ambiente. Eu procurei, no meu caso, dar concretude ao mandato, agindo praticamente, quase que exclusivamente na Baixada Santista. Aliás, adotei isso já na campanha. Eu sou favorável, defendo o voto distrital, acho que é uma maneira mais correta de se organizar a representação política. Luto por isso, acho que no futuro nós teremos condições, inclusive, de melhorar a legislação eleitoral, migrando para o voto distrital, não puro, não, porque ele também tem seus defeitos, mas o voto distrital misto, que permitiria, Marcelo, as representações regionais, que eu acho que são fundamentais, porque ela aproxima o eleitor do eleito. Mas aí se estabeleceria uma proporção da população, não? É isso, sim, não? Esse sistema? Se divide os estados por distritos, claro que obedecendo uma certa proporcionalidade, e aí os candidatos disputam a eleição para o legislativo nesse distrito. Mas não apenas assim, quer dizer, uma parcela do Congresso seria eleita, da Câmara, seria eleita por esse método no distrito, e uma outra parcela, poderia ser meio a meio, por exemplo, faria a disputa como ela é hoje, no voto proporcional, que abriria a perspectiva e as chances para aqueles candidatos que não são, em tese, candidatos de defesa de regiões, mas são candidatos mais setoriais. Então, um professor, um sindicalista, um representante de médicos ou de algum outro tipo de atividade que disputaria a eleição em todo o território do Estado. Acho que é um bom caminho, acho que seria um aprimoramento do nosso sistema político atual. E eu, já desde a campanha, voltando ao mandato, decidi fazer a eleição, a minha campanha foi uma campanha regionalizada, no distrito. Eu escolhi esse distrito onde vivo, acho que aqui conheço melhor a realidade das coisas, até para poder atuar de forma mais criteriosa, e fiz campanha, portanto, nos 9 municípios da Baixada Santista. Essa região eu conheço bem, há mais de 30 anos eu atuo politicamente e administrativamente no executivo aqui da região, quer dizer, na Prefeitura de Santos, na Sabesp, enfim, é uma região, portanto, que faz parte da minha vida profissional. Conheço a realidade da Baixada Santista. O foco, portanto, foi a região. E na região,
o mandato procurou priorizar áreas que eu considero essenciais. A primeira delas, a saúde. Quando nós chegamos na Câmara em 2015 e já nos anos anteriores, o quadro geral da saúde da Baixada Santista era muito ruim. Melhorou bastante nesse período, mas ainda é preocupante. Então, eu destinei praticamente todos os esforços em termos de emendas parlamentares à Baixada, né? Foram mais de 40 milhões de reais distribuídos de forma proporcional aos municípios da Baixada e sempre obedecendo à lógica da necessidade de cada prefeitura, enfim, recurso para custeio, para compra de algum equipamento, enfim, foi uma contribuição, eu diria assim, expressiva, em tão pouco tempo, 3 anos, mais de 40 milhões de reais. Nós todos, os deputados da Baixada, incluindo o Marcelo Squassoni, também fizemos um movimento forte na saúde que resultou na elevação do teto de custeio para a Baixada em 120 milhões de reais por ano. É uma contribuição assim, fundamental e de muito expressiva para o conjunto das cidades da Baixada. Então, a saúde foi, como eu disse, a minha principal prioridade. Em função da experiência vivida também e das carências aqui da Baixada, a segunda área, não de importância, mas uma segunda área de atuação e prioridade foi a área de saneamento. Um setor que eu conheço bem, que eu já atuei, tanto como prefeito como engenheiro da Sabesp, conheço bem a realidade daqui. A Baixada Santista, em termos estaduais, é a região mais atrasada em matéria de saneamento. Por incrível que pareça, o interior de São Paulo já chegou a praticamente 100% em todos os sistemas de saneamento, tanto água quanto efluentes domésticos, esgotos, tratamento de esgoto. A Grande São Paulo avançou muito mais do que a Baixada, e a nossa região, por razões históricas, de falta de investimentos, de dificuldades também que são naturais de regiões litorâneas, nós ficamos muito para trás. Isso preocupa porque afeta a saúde pública diretamente. Onde não há saneamento, há mortalidade infantil alta, doenças de veiculação hídrica que acabam tirando crianças de escola, tirando as pessoas do trabalho também, muitos afastamentos, enfim. As regiões não se desenvolvem com baixa cobertura de saneamento. Imagina as praias do Guarujá, de Santos, de São Vicente, do litoral sul, do litoral norte, Bertioga, com precariedade sanitária. Elas ficam poluídas, afastam os turistas e, com isso, a nossa base econômica, que é o turismo, acaba se prejudicando muito. Então, também elegi esse tema como prioritário. E outras questões, outras iniciativas. Para completar esse primeiro bloco, dizer que atuei bastante também no fortalecimento da ação que está resultando aos poucos, gradativamente, num novo sistema de acesso rodoviário ao Porto de Santos, à cidade de Santos e à cidade de São Vicente. Aquele complexo ali da Anchieta, as interligações necessárias com o Porto, que cresceu muito, e também com a cidade de Santos, que muitas vezes fica ilhada, né, fica obstruída com o funcionamento do Porto. Eu atuei bastante nessa matéria, ajudando a Prefeitura de Santos, junto ao governo federal, fazendo o possível para que as decisões fossem agilizadas. As coisas estão caminhando, não estão totalmente resolvidas, mas o encaminhamento está dado e essa também foi uma das minhas preocupações no mandato, além de outras iniciativas. Está ótimo. Deputado Marcelo, e qual foi a sua atuação nesse tempo lá na Câmara dos Deputados? Bom, Marcelo, eu tenho uma grande satisfação de ter participado desse mandato e conseguir quebrar as barreiras que se impõem aos novos deputados. Eu acho que eu consegui transitar muito bem dentro do Congresso Nacional, muito bem em todos os entes federativos e consigo trazer, com esse bom trânsito, benefícios para a nossa região. Além de todas as emendas parlamentares que a gente tem por direito, que os deputados têm as emendas impositivas, eu trabalhei com outros assuntos que foram trazendo benefícios para a região. Eu tenho aqui listado aqui, agora seria muito longo para dizer um por um, isso, mas aproximadamente 60 milhões em ações com emendas parlamentares, dinheiro trazido de outros órgãos, de secretarias e de outros fundos do governo federal para os municípios da região, principalmente na área da saúde e na área de infraestrutura. Então, acho que essa atuação foi reconhecida hoje por todos os meios de comunicação, por todos os prefeitos, como sendo uma atuação muito proativa.
Eu busquei o tempo todo isso, eu já tinha a experiência do legislativo anterior e não é muito diferente do legislativo municipal. Claro, guardadas as devidas proporções, as discussões nacionais, os temas com mais ênfase, com mais relevância são discutidos no Congresso Nacional, mas o modus operandi, o jeito de tratar do político do legislativo é muito parecido com o político do legislativo federal. Então, para mim foi uma satisfação participar de um mandato que eu consegui ter sucesso nas empreitadas, sucesso no atendimento à população. Participei muito de comissões importantes, eu fui membro da CPI da Petrobras, fui membro da CPI do BNDES, agora sou presidente da Comissão de Minas e Energia, uma das comissões mais importantes da Casa. Fui membro até agora da Aviação e Transportes, junto com o Papa. Fomos da Subcomissão de Portos, onde pudemos tratar de todos os assuntos aqui relacionados ao nosso porto. Participei ativamente agora na discussão do Portos, junto com eu, o Papa também, o Beto Mansur também participou na discussão do Portos, que eles estão com realmente dificuldade de manter as aposentadorias. Que é a previdência complementar do trabalhador portuário, né? Isso é uma coisa gravíssima e nós juntos aqui estivemos trabalhando para tentar fazer com que eles tenham a continuidade da sua aposentadoria e quem está trabalhando ainda continue pagando e possa se aposentar como deveria, né? Como se não tivesse havido vários problemas no meio desse caminho, má gestão e outras coisas que a gente sabia que aconteceram. Mas, infelizmente, a atuação parlamentar fez-se necessária para tentar salvar e ainda, né, Papa, não está resolvido, mas estamos fazendo esforço para isso. E outros assuntos de toda a região. O que é muito importante a gente frisar aqui é que quando o eleitor escolhe um deputado da região, ele espera que ele se entrose com os prefeitos, com os outros deputados. Isso aconteceu de fato nesse mandato. Nós nos damos muito bem, ficamos próximos quase todos os dias ali, eu, o Papa, o Beto, que representamos a nossa região. E eu e o Papa moramos até no mesmo lugar. Então, a gente se encontra na Câmara, ou a gente mora também no café da manhã. A gente tem uma proximidade que faz com que a gente possa realmente trocar experiências e realmente saber os assuntos da nossa região o tempo todo e saber quem que a gente precisa atender. Isso aconteceu de fato nesse mandato. Então, é uma coisa importante a gente saber que as cidades funcionam muito melhor quando você tem uma boa interação entre os deputados, entre os prefeitos. Isso aconteceu com muita naturalidade, desde o primeiro dia desse mandato. Por exemplo, no Guarujá, que é de onde eu tive a maioria dos meus votos, a história recente do Guarujá mostra que sempre houve um conflito entre os deputados eleitos da cidade e os prefeitos. E isso só estragou a cidade. Então, dessa vez, não. Eu fiz um esforço. E hoje, por exemplo, me dou muito bem com o prefeito do Guarujá. A gente faz o tempo todo atitudes conjuntas. Apesar de não ser do seu partido, né? Não, mas isso não importa. Mas aí é um dever funcional, né? O que importa é a população. Isso jamais nem passa pela nossa cabeça. Isso. Eu acho que o tempo todo é a cidade, a cidade, a cidade. Você vê, Marcelo, o que você está falando é uma coisa tão importante. Eu lembro do ex-deputado Vicente Cassione fazendo um discurso no plenário da Câmara dos Deputados falando em alto e baixo clero, né? Quer dizer, a dificuldade dele de se locomover dentro da Câmara dos Deputados. E a sua ponderação é exatamente no sentido dessa facilidade de locomoção. Não tenho nenhuma dificuldade. Eu gostaria de chamar a atenção nesse primeiro bloco ainda sobre alguns temas que são temas relevantes, né? A respeito, por exemplo, do posicionamento no impeachment. Né? Fala-se muito na questão do impeachment ele ter que ser um julgamento jurídico e não político. No entanto, muitas pessoas, praticamente a metade do país, né, resultado das últimas eleições, entendeu o impeachment como um julgamento político. Então, gostaria que nós falássemos aqui de maneira rápida a respeito dos vossos posicionamentos no processo de impeachment e se foi um processo jurídico ou político. Pode começar com você, Marcelo, por favor. Não, o impeachment é um processo político, não é um processo jurídico. A parte jurídica é discutida na justiça, é que hoje as pessoas confundem muito, porque, como a gente tem visto na televisão, o judiciário falando muito de política, os políticos falando do judiciário, o que devia ser mais separado não está acontecendo. Eu gostaria que as coisas se colocassem nos seus devidos lugares. Né? Os advogados têm discutido muito esse assunto. É uma pena o que está acontecendo no Brasil, porque eu acho que se você quer fazer uma carreira política, você deve se candidatar e buscar votos para ser político. Aí você fala o tempo todo na televisão. Você vai fazer política. Vai fazer discurso no plenário. Quando você vai para o judiciário, você deve ter o cuidado, né, de se ater às questões técnicas jurídicas. E não precisa fazer discurso político. Aí essa confusão tem ficado muito ruim para todo mundo e para a imagem dos dois poderes.
Poder Legislativo, que acaba discutindo o que não tem que discutir, levando para o Judiciário as questões que são tecnicamente legislativas, e o Poder, infelizmente, alguns membros do Judiciário também, que às vezes se utilizam dos meios de comunicação para fazer política. Então, acho que quando você quer fazer uma carreira, um plano pessoal de mostrar seus serviços, você deve ir para a política. E qual foi o seu posicionamento no impeachment? No impeachment, eu fui favorável ao impeachment. O Brasil precisava, naquele momento, de uma alteração brusca. Ela fez-se necessária, diante de todos os fatos, do conjunto da obra errada que estava acontecendo no Brasil, na administração do PT, todo mundo sabe disso. E chegou num ponto que era inviável continuar. Acho que a gente acertou nesse ponto, o Brasil voltou a crescer, a economia melhorou de novo, as instituições se mostraram sólidas, as coisas estão acontecendo naturalmente e acho que a gente não pode fazer disso uma coisa corriqueira, né? Não pode achar que isso é uma coisa para toda hora, vamos colocar em discussão se tira ou não o presidente da República. Afinal de contas, o Brasil não adota o sistema parlamentarista, né? Pois é. Cujo impeachment seria muito mais natural em função daquela questão da dinâmica do voto de confiança e do voto de desconfiança. Mas está ótimo, deputado Marcelo. Eu gostaria do deputado Pablo falasse a respeito do impeachment. A mesma opinião do Marcelo. Na minha visão, o processo de impeachment foi exclusivamente, claramente, um processo político. Havia algumas razões formais, né, que foram colocadas dentro do processo todo que antecedeu a votação, mas claramente a decisão final foi uma decisão onde aspectos políticos tiveram muito peso, muito peso. O governo Dilma Rousseff perdeu completamente a sustentação, perdeu as condições de governar, né, isso era visível. E o que acontece com um país, o risco que um país de dimensões continentais e com tantos problemas, tantos desafios e responsabilidades pela frente, ficar durante um período tão longo, porque nós estamos praticamente no primeiro ano do mandato, não era o último ano, certo? Era o primeiro ano de um mandato já se inviabilizando, né? Inviabilizado, na verdade, sem sustentação no Congresso, perdendo votações, mandando para o Congresso temas muito polêmicos, mas para buscar apoio de forma quase que assim emergencial, não é certo? Quer dizer, desesperada, né? Então, naquele momento o Brasil corria risco, né? Riscos sérios, a economia, os investimentos fugindo do país, a inflação aumentando, tão claramente que isso tudo estava acontecendo que o povo brasileiro, não o Congresso, mas a população brasileira, a população aqui da Baixada Santista, percebendo, onde nós estamos mais próximos, percebendo também, pelos seus próprios meios, o risco que o Brasil estava correndo naquele momento, passou a pressionar o Congresso pelo impeachment, claramente pressionar pelo impeachment, quase como uma decisão da sociedade, dizendo, olha, o risco é alto demais, nós queremos trocar a presidência da República. Pensando no quê? Pensando no bem-estar. Não vejo e não vi naquele momento uma radicalização ideológica, não vi. A população brasileira não tem esse viés ideológico. Tem algumas parcelas, tem, muito pequenas. O grosso todo não tem essa visão. Ali o que se decidia era o futuro. Né? Tá certo. Eu gostaria que nós falássemos a respeito da reforma trabalhista, né? Uma das críticas que se faz à questão da reforma trabalhista é o fato dela não ter sido amplamente discutida antes de ter sido lançada pelo governo federal. Então, eu gostaria que nós também comentássemos aqui a respeito do posicionamento que os senhores adotaram no processo de reforma trabalhista e se não seria interessante que os foros da sociedade, de uma maneira geral, tivessem discutido esse assunto com mais profundidade, inclusive o próprio Congresso Nacional, que, afinal de contas, foi uma iniciativa do Poder Executivo. A reforma, a reforma trabalhista, ela vem sendo discutida permanentemente no país, né? Tem posições claras de instituições, do próprio Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, o próprio governo, o Ministério do Trabalho, os sindicatos. Esse tema é um tema permanente na discussão, na agenda nacional. Ocorre que, vamos contextualizar, a reforma trabalhista foi votada até de forma rápida, mas não
não deixou de ser transparente, porque ela foi discutida na comissão especial, ela foi discutida por todos os parlamentares, por todos os partidos, e, inclusive, recebeu lá a comissão que teve a responsabilidade de fazer o texto final, recebeu todas as instituições, ouviu todas as instituições que tinham alguma coisa a dizer em relação a esse tema. Mas não vamos nos esquecer, assim, no contexto histórico, o momento em que essa reforma foi colocada em votação. Momento de 14 milhões de desempregados, as empresas fechando, o pequeno, principalmente o pequeno empreendedor, desistindo de contratar, desistindo de empreender, muito em função da nossa, à época, lei trabalhista, que era já muito antiga, que com muitos vícios, né? Para dar um dado, né? Que você como advogado sabe disso. O Brasil campeão mundial de ações trabalhistas, uma indústria de ação trabalhista. 15 mil sindicatos. Mas o custo de se manter um trabalhador, de se credenciar ou se registrar um trabalhador no Brasil, passou a ser insuportável pela maioria dos empreendedores. E eu não estou me referindo aqui, Marcelo, às grandes empresas multinacionais, porque isso é a parte menor do bolo de contratações. Quem contrata mesmo no Brasil são as pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Não estavam mais aguentando o peso burocrático, a carga que uma lei trabalhista, que uma legislação trabalhista atrasada trazia. O prejuízo de quem é? O prejuízo das pessoas, do país, é de quem precisa trabalhar. Então, havia, sim, premência de fazer uma atualização. O Brasil, hoje, disputa vagas no mercado de trabalho com a China, com a Índia, com o México, com o Paraguai aqui do lado, com a Argentina. O mercado global, né, é uma realidade hoje. Então, se o Brasil não cria condições para a geração de empregos aqui e continua consumindo, não há dúvida nenhuma, esse emprego será exportado. Nós vamos criando emprego fora do país e deixando o povo brasileiro desempregado. Uma estratégia também de natureza econômica. Sim, né? Foi principalmente de natureza econômica e social. Então, foi nesse contexto que a reforma teve que ser votada. Foi um acerto. Os primeiros resultados, por mais que alguns sindicalistas e pessoas contestem, os números estão mostrando, os números atuais, que a reforma foi um acerto, porque diminuiu drasticamente o número de ações trabalhistas, regrou esse negócio, quer dizer, as pessoas têm direito de ir para a justiça do trabalho quando elas de fato são prejudicadas, mas não criando uma indústria como infelizmente era. Marcelo, recentemente caducou, né, uma medida provisória que o governo federal havia encaminhado, né? Encaminhado ao Congresso Nacional, justamente regulamentando alguns pontos que foram polêmicos na aprovação do projeto, que agora se concretizou através, né, se concretizou na lei. Então, eu gostaria também que você, de maneira singela, falasse a respeito do seu posicionamento sobre a reforma trabalhista e se existe alguma perspectiva do Congresso legislar para voltar nesses pontos polêmicos que acabaram caducando em função da não votação da medida provisória. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Papa falou até agora, eu concordo em tudo com ele também, porque a gente tem opiniões muito parecidas nesse sentido. Mas é bom lembrar que o fim do imposto obrigatório foi quase que um alívio para muita gente. E acho que as pessoas, não é porque elas não queriam ter um sindicato que as representasse, porque, como ele disse, tem muitos sindicatos bons. Nós temos aqui em Santos mesmo vários sindicatos que são importantes, da limpeza, sindicato dos portuários, todos eles a gente sabe, conhece a atuação, conhecemos os sindicalistas, conhecemos que eles brigam o tempo todo por isso, eles vão sempre a Brasília, nós vamos aqui visitá-los, a gente conhece o trabalho de cada um deles. O problema são, no meu ponto de vista, são aquelas centrais sindicais, que ficam por trás dos sindicatos, que obrigam os sindicatos a se filiarem às centrais, e aí ficam sendo braços políticos de partidos. Isso é realmente alguma coisa que já passou, ninguém aguenta mais isso, porque você não pode ter qualquer movimento que defenda um partido A ou B, ou político A ou B, e ter um sindicato lá com a bandeira de sindicato representando trabalhadores que muitas vezes nem queriam estar ali, nem querem defender político A ou B, ou partido A ou B, e se veem obrigados a estar no mesmo grupo político por causa dessa atuação forte das centrais, que têm dinheiro, tinham pelo menos muito dinheiro até o ano passado, eu não vou dar números exatos, mas era centenas de milhões em algumas contas. Então, como é que pode uma central sindical ter centenas de milhões numa conta
que vem, claro, do trabalhador, que dá um dia de trabalho por ano para o sindicato e vê o seu dinheiro, às vezes, mal utilizado. Ao invés de estar lá para defender só causas que fossem fruto do seu trabalho, que fossem visando melhorar as condições de trabalho, as condições de aposentadoria daquele ramo, vem seu dinheiro sendo utilizado para questões políticas que não tem nada a ver com aquele sindicato que ele é filiado. Então, eu acho que a liberdade das pessoas se filiarem aonde quiserem, pagarem uma contribuição se quiserem, acho que isso é o que todo mundo... Eu fico muito satisfeito com essa reforma. Como a gente está num momento de colocar as coisas às claras e limpar um monte de coisa no Brasil que não funcionava, e acho que esse é um momento bom. A Operação Lava Jato foi importantíssima, é importantíssima para o Brasil, é importantíssima essa reforma trabalhista, é importantíssima as reformas que tem acontecendo no país. A gente tem que entender que as pessoas que estavam acostumadas a ganhar dinheiro ou ter facilidades ou manobrar politicamente através de um sindicato, por exemplo, não vão conseguir mais. As coisas estão mudando, os políticos têm que mudar o comportamento também. Né? Não adianta mais aqueles políticos antigos que tinham aquele modo de trabalhar que aprenderam lá atrás, né? Achando que mandavam em tudo, que determinavam como que ia ser as coisas a seu bel prazer. Não vão acontecer mais também, mudou, a sociedade mudou, principalmente no estado de São Paulo. Que, aliás, é uma coisa importante para a gente lembrar aqui. Quando você se elege por São Paulo, pelo estado de São Paulo, nós temos um outro comportamento em relação ao resto do Brasil. Isso é importante a gente lembrar. Nós somos pouco representados, nós temos 70 deputados para 50 milhões de pessoas, e aí você vê um estado, não desmerecendo nenhum estado, não é isso, mas... Estados pequenos, Estamos falando de um estado com menos população, com menos... problemas importantes a serem discutidos, com menos indústria, com menos comércio. Menos geração de riqueza. Menos geração de riqueza, tendo mais importância proporcionalmente do que nós dentro do Congresso. Então, vou dar um pequeno exemplo aqui. Nós temos 15 milhões aproximadamente em emendas parlamentares e impositivas por ano, para distribuir em mais de 600 municípios. Tecnicamente seria isso. No estado de São Paulo. Então, se o Papa, nós damos 1 milhão para Santos, por exemplo, não aparece tanto. Você ajuda, claro que você contribui com a cidade, mas às vezes você não tem aquela visibilidade que um político de Roraima tem, por exemplo. Lá ele tem, sei lá, 18 municípios no estado dele, com 8 deputados. Aí eles praticamente dominam politicamente aquelas regiões muito pobres. Se você coloca 1 milhão numa cidade pequenininha lá em Roraima, ele acaba sendo que... o benemérito da cidade, que não é justo, que o dinheiro é dinheiro público, né? O dinheiro é dinheiro da União, mas a situação política é muito diferente. Então, lá se perpetuam as pessoas no poder, lá o poder político é muito concentrado e acaba que eles até às vezes ignoram a opinião pública, ignoram talvez toda a mudança na sociedade, porque não enxergam o eleitor como alguém que eles têm que dar satisfação que nós temos aqui. Nós temos o tempo todo a obrigação de dar satisfação, temos vergonha de participar ou de votar de uma maneira que não seja a mais correta, a mais coerente. A gente tem o maior cuidado possível. Que serão cobrados depois a respeito disso, Sim, né? Somos muito cobrados. É aquela história, o Brasil é o 5º maior país do mundo, né? Então é um país enorme, com 26 entes federativos, 26 estados-membros, mais o Distrito Federal, com realidades sociais totalmente distintas. Totalmente distintas. Olha, nós precisamos chamar um rapidíssimo intervalo. Você está vendo Rumos e Desafios, especial do Poder Legislativo Federal. Nós já voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Poder Legislativo Federal, com a presença dos 2 deputados federais da nossa região, o deputado Marcelo Squassone e o deputado João Paulo Tavares Papa. Eu gostaria que nós falássemos a respeito da reforma previdenciária, né? Esse assunto teve bastante em voga, foi uma iniciativa do governo federal, né? Que acabou não sendo levado à votação. Houve a intervenção no estado do Rio de Janeiro, que proibiria, né, novas emendas à Constituição Federal, mas fala-se da volta desse assunto depois da eleição, que nós vamos ter agora em outubro, né? Então eu gostaria, deputado Marcelo Squassone, que o senhor falasse a respeito da reforma, da reforma previdenciária. O senhor é a favor da reforma? Como ela estava proposta? Seria boa essa reforma?
Olha, eu sou a favor, mas não exatamente como ela estava proposta. Eu já disse algumas vezes, acho que nós temos que corrigir algumas imperfeições da proposta que foi levada ao Congresso. Acho que tem alguns detalhes que precisam ser consertados. Vou dar um exemplo prático, que é das mulheres policiais, por exemplo, acabaram ficando, nas mulheres policiais federais, por exemplo, acabaram ficando em desigualdade com as outras mulheres. Então, elas estavam se aposentando junto com os homens. O relator foi muito duro nesse sentido, naquele momento, não deixou com que as mulheres fossem mais respeitadas. Acho que faltou respeito, na verdade, com as mulheres. Elas tinham que ter o direito de se aposentar antes que os homens. As mulheres fazem dupla jornada, todo mundo sabe, trabalham em casa, cuidam da família, também trabalham fora de casa e precisam ter essa... não é nenhuma vantagem, é esse respeito ao trabalho de uma vida e ter essa aposentadoria antecipada em relação aos homens. Então, nesse sentido, faltava um conserto. E aí, se você começar a pincelar vários detalhes em toda a reforma, existiam algumas distorções. Mas, no geral, ela é muito importante para o Brasil. A gente sabe que a história foi muito complacente com as grandes corporações. E não é nada contra, mas... do mesmo modo que eu quero defender as policiais federais, por exemplo, eu tenho que lembrar que todos as grandes corporações que estão hoje no governo federal, que ganham bem, que estão lá há anos, se juntaram ao longo desses anos para receber vantagens que foram legais, na verdade, só que foram deixando o Estado com dificuldade de honrar com seus compromissos. E se a gente não tomar uma atitude agora para brecar isso, para que não deixar as futuras gerações continuarem a ter direito à sua aposentadoria, nós vamos ter um choque daqui a uns anos, como aconteceu em alguns países. Então, ou a gente muda alguma coisa imediatamente, consegue transformar a lei em alguma coisa que seja razoável para todo mundo. Quem tem os direitos adquiridos não vai perder, porque também é injusto. Você paga uma vida inteira para se aposentar bem, como algumas categorias se aposentam aí, ou mal, como a maioria se aposenta, né? E, de repente, haver a regra mudada de uma hora para outra, através de uma lei, não é também o correto. A gente tem que respeitar quem está para se aposentar, tem que ter uma escala para isso. Essa escala não estava também muito clara, foi mudada a posição do relator algumas vezes. Estava difícil até de entender, né? Até para entender estava difícil. Falava-se de uma nota de corte de uma idade de 50 anos. A gente depois fala-se de regra de transição, estava difícil de entender. Não pode ter radicalismo nesse sentido. É a vida das pessoas, a vida das famílias. A gente não pode dizer, agora você não vai mais se aposentar desse jeito que você se programou a vida inteira, porque nós vamos mudar a lei. Não, não é bem assim. Tem que ter uma escala para isso, uma progressão. Uma progressão. A pessoa que tem seus direitos adquiridos já porque pagou para isso, tem o direito de se aposentar. Agora, quem vai entrar no mercado agora, quem entrou há poucos anos, deputado, aí vai ter uma nova regra, lógico. O senhor acha que esse atual governo tem condições de encaminhar essa alteração ou é melhor a gente fazer isso na próxima legislatura, com a maior participação do Congresso e da sociedade de uma maneira geral? Eu acho que esse assunto não deveria ser um assunto desse governo ou de outro governo. Ele é um assunto a ser tratado, Sim. É um assunto nacional, assunto importante, assunto internacional até, porque você percebe que o mundo inteiro passou por essas reformas aí e teve que fazer algumas alterações. Então, mas nesse mandato dá para fazer, deputado? Acho muito difícil. Difícil politicamente. Mas, seria até um oportunismo fazer isso, não é? No final de mandato? Acho que sim. Porque o projeto está vindo do Executivo, não é isso? Aí você vai acabar... a legitimidade... No final do mandato, alguns deputados já não vão ter sido reeleitos, outros já não vão mais querer também, porque foram reeleitos, não vão querer participar. O índice de aprovação do governo do presidente Temer é muito pequeno. Quer dizer, é um governo que não tem legitimidade popular para propor uma alteração de tamanho vulto, né? Pelo menos essa é a sensação que mas é o que eu estou dizendo agora para você. Não deveria ser um projeto só de um governo. Deveria ser um projeto nacional. As pessoas tinham que entender. Foi mal conduzida a parte de comunicação e as pessoas entenderam muito mal no começo e foram realmente levadas a entender que era só a desgraça que acontecia na vida das pessoas. Não era bem assim. Agora, não é justo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito prático que eu tenho em casa. Meu pai é engenheiro eletricista, trabalhou a vida inteira, trabalha até hoje, tem 75 anos. Ganhou bem a vida inteira, ele foi dirigente de empresas grandes, uma pessoa contribuiu muito preparada, bastante, contribuiu muitíssimo a vida inteira
e recebe aposentadoria, eu não lembro exatamente o valor, mas é pouco em relação a pessoas que têm a mesma formação profissional que ele e que estão no cargo público, por exemplo. Pois é. Não está justo. Não, o teto do setor privado é 5 mil e alguma coisa. Pois é, ele deve receber próximo disso, enquanto que alguém que está no setor público, que está no setor público recebe até 30 mil. Não é certo. Ele continua trabalhando até hoje, como a maioria dos brasileiros. Então, eu não estou querendo tirar nada de ninguém. Eu não quero que a pessoa que ganha bem deixe de ganhar. Não é isso. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma justiça. Não é justo alguém trabalhar igualmente e se aposentar com tanta diferença, né? Porque não foi feita uma história de regulamentação, de legislação, que permitisse um equilíbrio entre todos. Deputado Papa, é justa essa reforma previdenciária? O senhor acha que tem condições dessa reforma ser aprovada ainda nesse mandato? Bom, primeiro, só lembrando, eu me posicionei o tempo inteiro contrariamente à reforma que foi iniciada, né, que foi mandada à Câmara dos Deputados. Por várias razões, eu acho que reformar a Previdência, ajustar a Previdência, é sempre necessário. É preciso ter equilíbrio no sistema previdenciário para que as próximas gerações não fiquem sem nada, tá certo? O presidente Fernando Henrique Cardoso fez ajuste na Previdência brasileira, o ex-presidente Lula fez ajuste na Previdência, a ex-presidente Dilma Rousseff tentou fazer. Então, é sinal, veja, partidos tão ideologicamente tão diferentes já manifestaram a preocupação com essa matéria há muito tempo, vem manifestando a preocupação com essa matéria há muito tempo. Há um desequilíbrio, é verdade. A questão é que reforma fazer, né? A reforma que vai tirar recurso da pessoa mais pobre, da viúva, da pensionista, que vai ter a redução pela metade dos seus rendimentos, como o governo propôs no seu texto inicial, entre outras medidas altamente prejudiciais e injustas com a população brasileira. É preciso olhar, sim, para o equilíbrio, né, para uma proposta que garanta equilíbrio e justiça. Quem ganha muito, quem ganha acima do teto, inclusive do Supremo Tribunal Federal, acima de R$33 mil, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio isso, aquilo, enfim. O desequilíbrio nas contas públicas não vem, eu te asseguro, estudei bastante esse assunto, do regime geral da Previdência, que tem um teto de R$5 mil. Se o Brasil, um país promissor como o nosso, um gigante, não conseguir prover os seus aposentados nesse teto de R$5 mil, a grande maioria não recebe nada, muito longe do teto. Então, a reforma foi um equívoco da maneira como ela foi colocada. Imagine que o primeiro texto que foi à Câmara mexia até com o BPC. O BPC é um benefício social que o país oferece a deficiente pobre e idoso pobre. Imagina, até nisso o governo queria mexer. Então, isso foi um desastre. Depois foi alterado. Foi alterado, Marcelo. Depois que nós brigamos todos. Foi alterado porque uma parte considerável dos deputados, eu me incluo nessa parcela, disse não. Aí o governo começou a mexer, porque havia uma tropa de choque favorável a não discutir nada. A reforma previdenciária ela não pode ser exclusivamente econômica, né? Não, ela tem que pensar no bem da população. A previdência social. A previdência social, o nome já fala. E veja só, né? Encerrar o tempo de contribuição para fazer somente a aposentadoria por idade é mudar a regra no meio do jogo. O senhor pega alguém que a partir dos 16 anos trabalha, fez 35 anos de contribuição, estaria no direito de se aposentar a partir dos 51 anos. Incide o fator previdenciário. Quer dizer, diminui o valor da contribuição. E o governo quer acabar com tudo isso, mas sem discutir. Exatamente. Além de todas as aberrações que foram no primeiro texto e que foram algumas mantidas no segundo texto, as pessoas são diferentes, as funções são diferentes, o desgaste da saúde de trabalhadores como você, como eu, é diferente de um pedreiro, de um pintor, que começou a trabalhar com 16 anos, depois de 35 anos não tem mais saúde. Mais saúde, já acabou. Já está com o pulmão comprometido. O trabalhador que tenha o desgaste físico maior tem que ser considerado como tal. Não pode ter o mesmo tratamento que tem, com todo respeito, um advogado, um engenheiro como eu, um advogado como Marcelo. Então, muitas confusões ali naquele texto da reforma. Agora, respondendo a sua pergunta,
O governo atual, eu já escutei essa história, é um assunto que anda circulando pela Câmara, de que depois das eleições o governo insistiria em mandar um novo texto, ou o mesmo texto, para ser votado, porque a eleição já teria passado, né? Muito bem. Seria um golpe à democracia brasileira. O governo não tem a menor condição de fazer uma coisa dessa. Espero que o governo tenha juízo de não fazer. Se fizer, que seja rejeitado. O novo presidente da República, o novo governo, com credibilidade, com o necessário respaldo, né, popular, terá, sim, a obrigação de se debruçar sobre esse tema. Aí com legitimidade para fazer a reforma necessária e que seja justa. Como eu disse, não dá para mexer no regime geral da Previdência com as previdências, por exemplo, do setor público. Veja, eu não tenho nada contra o servidor público ganhar bem, nada contra, mas ele tem que pagar por isso. Não é o Caixa, não é o Tesouro que tem que pagar por isso. O governo de São Paulo já resolveu essa questão há bastante tempo e ninguém fala. Nós aqui em São Paulo temos o teto é o teto da Previdência do regime geral, que é os 5 mil e poucos reais que você mencionou. Além disso, o cidadão, o trabalhador, o servidor público terá que pagar. Como paga no regime geral, o trabalhador que não é do setor público paga, se quiser, né? Faz a sua poupança através da previdência privada complementar. É assim que funciona em todo o país desenvolvido do mundo e é assim que nós temos que caminhar também aqui no Brasil. Então, porque muitas vezes o que acontece? Esse cidadão não faz essa reserva previdenciária, mas como ele ganha bem, ele investe em outras coisas. Sim. Em imóveis. Vai fazer o seu pé de meia. Ele vai fazendo. Mas por quê? Porque tem segurança que após a aposentadoria, ele vai ter o seu salário integral sendo pago indefinidamente. Se ele contribuir para isso, muito bem, está justo. Agora, isso não faz sentido tirar do pobre, tirar do caixa geral. Acho que essa fala é muito tranquilizadora para o telespectador, né? Porque a maneira como o presidente Temer chegou à presidência da República, né? Através do impeachment, o baixo índice de popularidade que ele apresenta, eu acho que aquilo que os senhores estão dizendo, basicamente, durante o processo eleitoral, nós vamos poder ouvir dos candidatos o que eles pretendem fazer em relação à reforma da Previdência. Que é necessária a reforma, eu acho que isso é unânime no Brasil. Agora, como ela deve ser feita, o próprio processo eleitoral vai pluralizar as opiniões e fazer com que os eleitores saibam o que os candidatos pretendem fazer com a Previdência. Aliás, e aí sim vão direcionar os seus votos. Aliás, Marcelo, se me permite, eleições, né, Marcelo, elas têm uma função, né, têm uma razão de ser, e acho que esse tema Previdência tem que ser exigido de todos os candidatos à presidência da República. O povo brasileiro e a imprensa, não só dos candidatos à presidência, né, deputado? Acho que a todos os órgãos, exatamente, porque vai ter que passar no Congresso, por exemplo. Vai ter que passar, de todos nós, mas os candidatos à presidência, alguns que se apresentam por aí com as ideias simplistas de como governar o país, que tem, inclusive, grandes índices hoje de intenção de voto. São pré-candidatos, mas têm grande intenção de voto. Todos, sem exceção, do que tem muito voto hoje na intenção de voto, ao que quase não tem nenhum, tem que ser cobrado pela sociedade brasileira e a imprensa terá um papel fundamental nisso. Bom, muito bem. Qual é a sua visão e a sua proposta para questões fundamentais, como a reforma tributária também, política, mas especialmente na Previdência, porque esse assunto não encerrou. Eu gostaria de aproveitar a presença dos senhores aqui para que a gente falasse a respeito de eleições, né? Depois de praticamente mais de 20 anos, né, do PSDB governando o estado de São Paulo, hoje nós temos um governador do PSB, que é o governador Márcio França, que inclusive é da nossa região, né? E disputando... ele anuncia que será candidato a governador do estado, ainda não é candidato, porque os registros não podem ser feitos, mas será candidato. Inclusive com essa questão do duplo palanque, né? Porque pode ser que o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, seja candidato a presidente da República, e aí o Márcio, que também é atrelado ao ex-governador Geraldo Alckmin, vai ficar com 2 palanques, né? Vai ficar dividido nessa questão política. Então, do mesmo jeito que o ex-governador Geraldo Alckmin também tem laços com o ex-prefeito João Dória e também com o atual governador Márcio França. Então, eu gostaria que nós conversássemos a respeito da sucessão estadual. O que se espera dessa sucessão estadual para o Poder Executivo? Eu espero que ela esteja à altura do povo de São Paulo, né? Que ela não seja polarizada da forma como ela está, infelizmente, nesses primeiros dias,
em torno de ataques, de desqualificação de parte a parte, né? O povo de São Paulo, o eleitor de São Paulo, merece uma campanha, uma eleição, um debate em alto nível. O povo brasileiro também, mas aqui, nós estamos falando daqui do nosso estado, o que a nossa responsabilidade, bem disse o Marcelo há pouco, mais de 40 milhões de brasileiros, a locomotiva do país, né? O São Paulo é isso. São Paulo é, queiramos ou não, queiram ou não, a locomotiva econômica do país. 1/3 do PIB do país é gerado aqui. Nós não temos força política, e também o Marcelo abordou isso. A força política de São Paulo é a menor entre os estados da federação, proporcionalmente é a menor. Mas eu queria que a gente voltasse para as questões políticas. Sim, mas é isso. Por exemplo, o Dória foi eleito prefeito em São Paulo no primeiro turno porque ele praticamente acabou esquecido pelos demais candidatos, né? Quando perceberam, o Dória já tinha estourado na intenção de voto, né? O que se confirmou nas eleições. Será que o Paulo Scaff não vai se encontrar exatamente nessa situação? O Paulo Scaff... Hoje está o Márcio, né? E o Dória trocando farpas, como se tem dito. Será que o Paulo Scaff, que também está com um bom cenário de intenções de voto, não corre risco de ser governador do estado de São Paulo? O Paulo Scaff é também um fortíssimo candidato ao governo de São Paulo, pela sua história de candidaturas que ele já... Ele tem recall, né, como se fala, ele já foi candidato, ele é conhecido, ele representa uma parcela importante do pensamento no estado de São Paulo. Ele tem força, portanto, capilaridade. O MDB é um partido organizado em todos os municípios de São Paulo. E, de fato, como você levanta aqui, essa polarização precipitada, antecipada e no tom que ela está ocorrendo nesse momento, pode sim favorecer uma terceira força, que não é bem terceira, porque na pesquisa hoje o Paulo Scaff aparece como a segunda força. Né? Há sim esse risco. Agora, eu volto à questão do nível que São Paulo merece. O estado de São Paulo, para mim, na minha visão, ele está assim, destinado a liderar o país, né? Em todos os aspectos. Na economia, já lidera. Na política, já liderou em outros tempos e hoje, dada a crise, né, generalizada do Brasil, São Paulo é um estado credenciado. As forças políticas de São Paulo, pela experiência e pelos acertos acumulados, né, estamos falando de um estado que dá certo, que deu certo e continua dando certo. A nossa responsabilidade maior, portanto, é com o Brasil. Com o Brasil. Mas hoje nós temos um presidente paulista. Como? Sim, mas o presidente paulista que acabou assumindo em função de uma crise política. Ele não foi eleito para tal. A gente pode dizer que o Lula foi um presidente paulista. Não, mas aí o Lula era um outro fenômeno, né? Assim, primeiro é pernambucano, fez carreira política aqui, mas era um fenômeno de comunicação, continua sendo, com todo o desgaste, com toda a circunstância que ele vive hoje, continua em primeiro lugar, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso estado, arrumado como está, né? Organizado, que vem dando certo, vem dando bons exemplos para o país, tem sim essa responsabilidade de ajudar a governar melhor o Brasil, porque não é São Paulo que está correndo risco, é o Brasil que está. O que eu espero que a nossa campanha de São Paulo, eu sei, o Márcio França tem as suas qualidades, o candidato do PSDB, do meu partido, também tem as suas qualidades, suas virtudes, o Paulo Scaff também. O que eu espero é que a nossa campanha aqui não prejudique um projeto maior, que é o projeto de levar o governador, o ex-governador Geraldo Alckmin à presidência da República. Isso. É um homem que representa o centro, né? É um homem equilibrado, nós estamos correndo o risco de uma polarização. Aliás, o quadro hoje é de polarização entre candidatos da extrema-direita e candidatos da esquerda que vão se organizar. Não pensem os senhores que o PT e os partidos que são próximos ao PT não terão um papel importante nessa eleição. Terão. Nós temos que encontrar aí no centro, né, no equilíbrio, a saída para o país. Deputado Scassoni, e o Executivo Nacional, o Executivo Federal, né? Essas candidaturas que estão se ensaiando? Eu acho que nós estamos falando aqui para quem quer ouvir de nós aqui uma opinião do que está acontecendo, né? Assim, né? E eu acho que se o Joaquim Barbosa cresce, o Alckmin para. E se o Alckmin cresce, o Joaquim Barbosa para. Eu não acho que nós vamos ter um candidato Joaquim Barbosa, um candidato Alckmin, um candidato o Rodrigo Maia,
outro candidato de centro, acho que não. Henrique Meirelles? Não. Temer, Henrique Meirelles, ninguém. Eu acho que nós vamos ter um candidato do centro, um mais à esquerda e um de extrema direita. Não é possível que as forças políticas cheguem num determinado momento e não tomem uma atitude para preservar o equilíbrio. É que, historicamente, a gente tem tido muitos candidatos ao Executivo Nacional. Mas né? o risco hoje é muito grande, pior do que nas eleições anteriores, onde, quando você viu o PT, você viu um partido com esperança, olhando sempre para o lado social, esperando que eles fossem trabalhar pelo Brasil realmente para mudar as condições de pessoas mais humildes, e aí deu nessa confusão toda que nós... O senhor acha que o Lula vai ser candidato? Não, o Lula não é candidato, não pode ser e ponto. Ele vai fazer o povo acreditar que ele é candidato para chegar lá na frente e ele jogar os votos dele, tentar jogar os votos dele no candidato à escolha dele. As mais recentes pesquisas têm dado que ele tem 30% das intenções de voto. Já num cenário sem o Lula, os possíveis candidatos do PT, que seria o Fernando Haddad e o Jacques Wagner, não passam de 2% das intenções de voto. Para quem iriam os votos do Lula? Então, quando o cenário ficar claro, não é claro o cenário hoje. Sim. O Joaquim Barbosa não sabe se ele é candidato. Está bem na pesquisa, mas não sabe se é candidato. O Alckmin é o nosso candidato mais próximo do Estado de São Paulo, claro, e parece que ainda não decolou. Né? As pessoas de fora de São Paulo ainda não assimilaram muito bem essa candidatura. É fato. Né? O Bolsonaro está nessa onda de direita extrema, de prender todo mundo, de fazer aquela confusão toda que ele fica pregando na televisão, mas falta um conteúdo que você enxergue nele realmente um equilíbrio. Porque, na verdade, nós temos que ver... O que a gente tem que entender é que o Brasil, para o mundo, a gente vive de dar sinais. Se a gente dá um sinal, a economia brasileira, o seu emprego, o meu emprego, as nossas empresas, o emprego de quem está assistindo a gente em casa, depende muito da economia e dos sinais que a gente dá. Se nós damos um sinal para o mundo, para o resto do mundo, que um doido vai dirigir o país, que é um perigo acontecer isso, nós vamos fazer o quê? Tirar todo o dinheiro que alguém ia colocar no Brasil e vai ser colocado em outro lugar do mundo. Então nós vamos ter uma economia que vai afundando, tá certo? E assim vão as empresas e todo mundo ao mesmo tempo, os empregos e tudo mais. A estabilidade política é importantíssima para a economia. Só que às vezes as pessoas, numa onda qualquer, se esquecem disso, de sinais. Sinais são importantíssimos. Hoje, um sinal muito à direita ou um sinal muito à esquerda não é bem visto pelo mundo inteiro. Então, no que eu vivo lá dentro, no que eu acredito, nas conversas que eu tenho todos os dias com todos os políticos, o que eu enxergo é que nós vamos ter ainda um candidato de centro, que vai aglutinar? Eu acho que quem estiver melhor vai acabar levando os outros para próximo dele. Pode ser o Alckmin, pode ser o Joaquim Barbosa, pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o Temer, pode ser o Meirelles, pode ser o Flávio Rocha, que é do meu partido. Isso que eu ia falar, o PRB, qual é a PRB tem um candidato bom, nós temos um candidato, qual é a posição do PRB na régua política? O PRB é um partido de centro. Um partido de centro. Nós temos um candidato hoje a presidente, que é o Flávio Rocha, que é um empresário importante, dono da Riachuelo, é o 14º, 15º maior empregador do Brasil, tem 40 mil funcionários. O mote de campanha dele é o emprego, ele entende de emprego, porque ele é um dos maiores empregadores do Brasil, uma pessoa liberal na economia, conhece o Brasil também, já foi deputado há mais de 20 anos atrás, por 2 mandatos, é um empresário de muito sucesso e disse uma coisa importante, achei esses dias, ele falou, olha, que adianta eu estar no melhor momento da minha empresa, o maior faturamento que eu já tive, estou a bordo do transatlântico, na melhor cabine do transatlântico, imaginando que esse transatlântico vai bater no iceberg. Então, eu achei boa a colocação dele. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar, porque ele ainda também está começando na pesquisa. Mas essas forças todas devem se unir, eu acho, para um equilíbrio. As eleições passadas, Marcelo, elas foram polarizadas entre PSDB e PT. Pode ver aí as últimas, PSDB e PT. Nesse momento nós vivemos um quadro novo. Nós estamos assistindo e vamos assistir uma polarização entre direita extrema, entre os extremos, direita extrema e esquerda extrema. Você disse que o Lula saindo da disputa, os outros candidatos ainda têm pouca intenção de voto, né? Mas esse quadro vai se modificar. Na hora que o Lula desistir, na hora que o PT e as forças de esquerda se reorganizarem em torno de um candidato, esta força, seja quem for,
a pessoa que for, né, terá peso nas próximas eleições. E o restante dos candidatos, 10, 12, sei quantos, né, estão todos entre esses dois extremos. É preciso, como bem disse o Marcelo, uma aglutinação. É preciso uma articulação de centro, né, que vise o equilíbrio, que dê boas mensagens, como também foi colocado aqui, para o mercado, para o exterior, para os investidores. Na hora que nós estivermos mais próximos desse momento, eu acredito, nós teremos sim as candidaturas dos extremos e poucas candidaturas, preferencialmente aglutinadas, aquelas que têm mais condições de representar o centro, né? Porque o Brasil está precisando disso, o mercado, as pessoas precisam de emprego, a economia. Quer dizer, não é a questão do mercado, que o mercado quer ou deixa de querer, as pessoas precisam de emprego, trabalho. O Brasil precisa se desenvolver. A agenda, portanto, é a agenda do desenvolvimento. Isso, nós estamos com o nosso tempo esturricando aqui, eu estou recebendo essa informação, então eu gostaria de dizer, os senhores pretendem ser candidatos na próxima eleição? Agora? Pretendem, isso? Sim, já estamos nos preparando. Quer dizer, estou me preparando e sei que o Marcelo também se prepara. Acho que nós fizemos um trabalho até agora voltado para o que nós somos eleitos, que foi buscar trazer recursos para a região, atender bem a população, respeitar os votos que nós tivemos. Fizemos um mandato que foi até agora muito proativo, aconteceu muita coisa boa nas nossas atitudes. Trabalhamos de verdade, com afinco e somos respeitados pelas nossas posições e pelas nossas atitudes. Acho que isso já é uma grande vitória, você fazer um mandato que funcionou, que foi para as cidades, para a nossa região principalmente, e que atendeu a grandes anseios. Claro que os políticos nunca agradam a todos, ninguém vai agradar a todos, sempre vai ter alguém contra, a favor, mas acho que nós terminamos o mandato que vai até fevereiro de 2019, um mandato com a cabeça erguida, um mandato respeitado e um mandato que foi muito bom para a região. E estão fazendo um trabalho também de aglutinação para que não haja uma proliferação muito grande de candidatos e no final das contas a gente acabe com uma pouca representação no Congresso. E é bom lembrar, Marcelo, que a Baixada Santista, que hoje tem 3 parlamentares aqui, o Marcelo, o Beto e eu, né, ela já teve 4 deputados federais, 6 estaduais, chegou a 7 estaduais no mesmo período, na mesma legislatura. Verdade. A região precisa se fortalecer politicamente. Uma das questões é essa que você coloca agora, a pulverização de candidaturas nem sempre acaba resultando no melhor resultado, enfim, dando tão certo como nós esperamos, né? É importante pensar nisso. Agora, quem é que tem que pensar nisso? São os partidos. Pois é. A população, ela quando vai decidir, ela decide em cima de um cardápio que os partidos oferecem. Se os partidos não pensarem estrategicamente, e os políticos, e aí, para dizer também o peso que terão os prefeitos, né, e vereadores. Se prefeitos, vereadores, lideranças importantes da Baixada Santista não tiverem essa consciência e trabalharem pela pulverização, o resultado será consequência disso, será ruim para todos. Olha, o tempo passa muito rápido, né? Infelizmente nós vamos ter que acabar o programa e vamos fazer os esforços para ver se antes do período eleitoral renovamos o programa e fazemos outro, quem sabe com a presença do deputado Beto Mansur, que certamente vai abrilhantar o nosso programa aqui, tá? O Rumos e Desafios Especial Legislativo Federal fica por aqui. Eu agradeço a presença do deputado federal João Paulo Papa e agradeço a presença do deputado federal Marcelo Squassoni. Foi um grande prazer tê-los aqui, que são filhos da casa, são filhos da Unisanta, né? E você em casa continue conosco. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.